essa daqui é uma live da Blue Pine. A gente está falando hoje sobre migração para o Canadá. Então, o que é necessário para conseguir migrar para lá? Que tipo de documento? Quem pode ir? As dúvidas que vocês geralmente têm, vocês enviaram para mim essa semana. Eu estou aqui com a Márcia e com a Paula. A Márcia, ela é consultora de imigração especificamente para o Canadá. Você mora até lá, né, Márcia? Eu moro em Montreal já há mais de 10 anos. Que E legal. há quase 4 eu iniciei a trabalhar nesse mercado de consultoria em imigração. E já há um tempo eu comecei a fazer parceria com a Paula, que é a minha parceira aí de trabalho. E a Mas Paula é ela é uma advogada, advogada, isso. ela é advogada em imigração, tanto no Brasil como aqui no Canadá. E é a pessoa ideal aí para dar todas as orientações para vocês. E Paula, você também mora no Canadá, Paula? Também moro em Montreal, faz 15 anos que eu moro no Quebec, em Montreal, sempre morei em Montreal. E desde 2013 que eu trabalho como advogada aqui no Canadá. Eu sou advogada no Brasil também e no Quebec desde 2013. Ah, que legal. Então, são as pessoas certas para a gente fazer perguntas sobre imigração no Canadá. São vocês que têm informação e vocês também prestam esse tipo de serviço. Então, se alguém quiser Sim. procurar vocês, entre em contato com o IME Services. Eu vou deixar todos os links do pessoal aqui na descrição, na live, aqui no Instagram. Se você estiver vendo no YouTube, também está aqui na descrição. Então, se você quiser migrar para o Canadá, já entre em contato com elas para você já começar esse processo ali com elas ali também. Eu tenho umas perguntas aqui que são minhas também, eu morro de dúvida de algumas coisas aqui, e algumas perguntas que o pessoal mandou pelo nosso LinkedIn. E aí eu coloquei aqui na listinha também, então eu vou fazer. Acho que algumas perguntas são a mesma coisa. A principal que veio é quais são as formas de migrar para o Canadá? O pessoal quer morar, o pessoal quer só passear. Quais são as formas de migrar e morar no Canadá mesmo? Olha, assim, existem vários programas, né? No Canadá existem inúmeros programas de imigração e cada província tem também os seus programas. Então, você tem um programa federal e cada província, às vezes, tem 2, 3, 4 programas. Você pode vir como residente permanente já, existem programas para isso, mas atualmente é bem mais complicado você conseguir vir como residente permanente. Não digo que é impossível, é mais complicado. Na época que eu vim, há 15 anos atrás, pelo menos para vir para o Quebec, era a forma mais fácil de vir, mais fácil do que vir como estudante, praticamente. Em 10 meses, tudo estava pronto, você vinha como residente. Hoje, essa realidade não existe mais. Então, para você vir direto como um residente permanente, geralmente você tem que ter uma profissão bem específica, você vai ter que receber um convite, né, seja do federal ou seja da província que você escolheu, para poder aplicar. Por conta disso, atualmente, uma outra forma de vir que está sendo bem utilizada é um visto de estudos. Então, quando a pessoa vem estudar, dependendo do curso que ela vai fazer, tem um número de horas mínimas que ela tem que estudar para depois ela ter direito a ter um visto de trabalho e, em seguida, com essa experiência de trabalho no Canadá, ela consegue também imigrar e se tornar um residente permanente. E um terceiro modo seria a pessoa vir com um visto de trabalho, também é mais restrito, para isso ela precisa que uma empresa canadense ofereça uma vaga para ela, contrate, faça todo o processo para obter um visto de trabalho, e aí ela viria como trabalhador e depois de algum tempo, 12 meses, 24 meses, dependendo do programa, ela poderia se tornar residente permanente. Então, eu diria que os 3 principais seriam estudo, trabalho ou o processo em si de residência direto. Existem outros programas, como, por exemplo, o sponsorship, mas isso é para quem é casado com um canadense ou com uma canadense. Mas para vir sem ter algum laço de família com alguém, seriam os 3 programas disponíveis no momento. Entendi. E pelo estudo tem que ser só faculdade ou pode ser, eu vou fazer um intercâmbio de inglês e aí eu já tento ficar com visto para trabalho, esse tipo de coisa, dá para fazer por esse jeito? Não, quando a pessoa vem fazer um curso de línguas, infelizmente ela não consegue, depois desse curso de línguas, ter um visto de trabalho. Para ter o visto de trabalho, ela precisa fazer um curso que seja um pós-secundário, que eles dizem. Então, pode ser na universidade,
ou pode ser no college, que seria um curso mais técnico, digamos assim, um curso mais curto do que fazer um bacharelado. Entendi. Os cursos de línguas, ele vai dar direito à pessoa ficar aqui durante o curso, mas ela não pode nem trabalhar, diferente de um visto de estudos, que quando a pessoa tem um visto de estudos, enquanto ela vai fazer os estudos dela, a tempo pleno, ela pode trabalhar a tempo parcial, que é mais ou menos 20 horas por semana. Ah, que legal. Surgiu uma notícia do ministro canadense no começo do ano, desse ano, no final do ano passado, que ele falou que estavam abrindo mais vagas de imigração para residência permanente nos próximos 2, 3 anos. Uhum. É verdade, isso está acontecendo? Está tendo mais vaga de imigração? Está facilitando alguma coisa ou foi só alguma notícia que chegou errado aqui para a gente? Teve sim, está tendo, na verdade, vários programas do governo federal para facilitar, mas por enquanto, esses programas novos que eles abriram, eles estão direcionados para as pessoas que já estão aqui no Canadá. Então, por exemplo, teve em maio, justamente, teve um com várias categorias, onde uma das categorias é para quem veio estudar e que já obteve um diploma aqui no Canadá. Então, antes de ter, porque o caminho normal seria, você obtém o seu diploma, você tem o seu visto de trabalho, você adquire pelo menos 1 ano de experiência de trabalho, aí sim você é elegível para residência. Nesse caso, eles encurtaram e falaram, você tem o diploma e uma permissão de trabalho, com uma oferta de trabalho, já é o suficiente, você já pode aplicar, não precisava ter a experiência de trabalho. Então, ajudou muita gente que tinha acabado de se formou um tempinho atrás, mas que ainda não tinha esse tempo de trabalho. Uma outra coisa foi para quem está aqui no Canadá, não estudou, mas está aqui trabalhando em algumas profissões. Aí ele deu uma lista de profissões e quem trabalha nessa profissão poderia aplicar para residência. Então, realmente, esse ano, o governo federal criou vários programas para facilitar o pedido da residência permanente, mas realmente o público-alvo são os estrangeiros que já estão no país. Entendi. Então, o caminho para um brasileiro hoje que quer morar no Canadá, qual o caminho mais certo? É legal que ele vá primeiro estudar, conseguir o visto para trabalho e aí tentar aplicar para o permanente? É esse o caminho mais aconselhável? Esse é o caminho que atualmente tem sido mais utilizado por conta da dificuldade de você conseguir um convite para aplicar diretamente como residente permanente. Então, mas isso varia muito de cada caso, porque tem que ser analisado pessoa por pessoa, porque depende do currículo, da idade, da formação, da experiência de trabalho, porque é isso que o governo vai considerar. Eu vou querer Então, fazer geralmente, o umas perguntas sobre primeiro isso. passo é justamente, né, quando a gente encontra um cliente, é ver todo esse histórico dele e ver qual que é a experiência, qual que é a formação, qual que é a idade, porque é um sistema de pontos. Se com toda a bagagem dele, ele pontua para aplicar para a residência permanente, ele pode já tentar, né, direto essa opção, que seria a melhor opção. Mas, na prática, o que eu vejo muito é que sempre falta alguns pontos, porque o governo ele vai dar muito mais pontos para quem tem um diploma aqui ou para quem tem uma experiência de trabalho. Então, muitas vezes, vai ser necessário ir buscar esses pontos. E onde que a gente pode aumentar os pontos? Vão ser na língua, né, no nível de inglês ou de francês, depende do caso, obtendo um diploma no Canadá ou uma experiência de trabalho. Muitas vezes, dependendo da área, você conseguir um emprego para vir para o Canadá é mais complicado. Outras áreas, como TI, algumas áreas de saúde ou algumas áreas técnicas bem específicas, é mais fácil, a pessoa pode ter uma oferta de emprego, vir como trabalhadora. Outras é um pouco mais complicado, daí porque geralmente a gente fala, bom, no seu caso, depois de fazer o cálculo e ver a pontuação, então, infelizmente ou felizmente, você vai ter que vir como estudante. Às vezes não é a alternativa que o cliente gostaria de ouvir, porque é a alternativa que às vezes é um pouco mais custosa, um pouco mais longa. Mas hoje em dia seria como uma ponte para você depois poder ter um visto de trabalho e em seguida poder aplicar. Então, o visto realmente, o pedido do visto de estudos é o que acaba sendo mais utilizado. Ah, perfeito. Nossa, era bem a dúvida que eu tinha. Qual é o caminho, né, o mais indicado para quem tem, para quem não tem e tudo mais.
Quem recebe, por exemplo, um convite, pessoal da área de TI, recebe um convite para trabalhar lá, consegue um emprego no Canadá. Ele vai pelo visto para trabalho e aí, com essa experiência de trabalho lá, ele já consegue aplicar para o visto permanente ou ele tem que estudar também lá para conseguir a residência permanente? Não, geralmente ele não vai precisar estudar, porque o que vai acontecer quando ele for fazer a pontuação dele, o fato de ter 1 ano de experiência no Canadá já vai dar um bom número de pontos. E aí vai depender também o nível da língua. Então ele vai fazer uma prova, né, de inglês, e quanto maior o nível, quanto maior a nota, mais pontos. E ele vai aplicar no que a gente chama a experiência canadense, porque dentro do programa de imigração você vai ter várias categorias, e uma delas é a experiência canadense. Então, essa experiência canadense ela é direcionada para as pessoas que vieram como trabalhadores ou que vieram estudar e depois se tornaram trabalhadores. Então, geralmente, a pessoa que já vem com visto de estudos, de trabalho, ela não vai precisar estudar depois, ela vai conseguir fazer o salto direto. Entendi. Tem jeito de aumentar a chance de aumentar a minha pontuação ainda estando no Brasil? Geralmente é o teste de línguas que vai aumentar a pontuação da pessoa, porque os outros critérios, por exemplo, vai ser idade, então não tem como jogar na idade. A educação, às vezes, se a pessoa ainda está fazendo algum curso, está se formando, está num bacharelado, é certo que quando ela terminar, ela vai ter mais pontos do que se ela aplicar sem ter concluído. Ou, às vezes, a pessoa está terminando um mestrado, ela vai ter mais pontos. Mas, geralmente, o que vai aumentando, que a gente consiga fazer do exterior, é o teste de inglês. Quanto maior o nível da língua, mais pontos a pessoa vai ganhar. Mas tem um limite também, né? Então, se ela já atingiu esse limite, aí não tem jeito. Seria realmente vir estudar para depois poder trabalhar e ter essa pontuação através da experiência no Canadá. Entendi. Para quem está assistindo e não conhece o trabalho da Blue Pine, nós somos uma escola de inglês, um grupo de professores, e cada professor aqui dentro tem uma especialização. E a gente tem professores especializados nas provas que a Paula está comentando. Então, a prova do IELTS, por exemplo, que você vai ter que prestar para poder fazer essa pontuação do Canadá e tudo mais, a gente tem uma experiência, porque existem algumas técnicas certas para você aumentar a tua pontuação no IELTS, não é simplesmente você comprovar a tua fluência do jeito que der na telha. Então, existem algumas técnicas que você precisa aplicar na hora de fazer essa prova e a gente treina exatamente isso com os alunos. Se você quiser saber mais informação, entre em contato comigo por DM ou nas redes aqui da escola que tem aqui na descrição também, e eu ajudo a pensar num plano de curso, quanto tempo mais ou menos você demoraria para chegar num objetivo, numa nota necessária para lá. Então, entre em contato comigo e eu te ajudo com isso. Ô, Paula, eu tenho mais perguntas. Só fazendo uma ressalva com o que você acabou de dizer. A preparação para o IELTS é fundamental. Há muitas pessoas aqui que são fluentes no inglês e não têm aprovação, não conseguem uma nota mínima no IELTS porque não sabe o que esperar da prova, né? Então, saber a técnica da prova é fundamental. Exato. Eu tenho até um exemplo prático. Acho que o mês passado, um dos meus clientes, ele é inglês, e ele fez a prova, porque mesmo a pessoa que tem o inglês como língua materna tem que fazer a prova para aplicar. Olha E só, não sabia. ele conseguiu a nota, mas, por exemplo, na escrita, foi por pouco que ele não ficou. E ele me disse, porque é diferente de fazer uma prova na escola, tem toda uma técnica, é totalmente diferente. Então, realmente, a preparação é bem importante, até para quem já tem o inglês como língua materna. Então, imagino para um estrangeiro. A gente conhece pessoas que tentaram por anos, só passaram depois que aprenderam a técnica da prova. Olha aí. Então, ó, para você que quer saber mais sobre a prova do IELTS, a coisa mais por cima que eu já posso te dizer é o seguinte: essa prova ela vai testar as suas 4 habilidades no inglês. Então, é a tua leitura, a tua escrita, a tua fala. E qual que é a última mesmo? É a leitura, escrita, fala... Listening. E o listening. Isso, a compreensão do seu ouvido. Então, vai tocar alguma coisa lá. Não é fácil essa prova.
tá bom? Realmente ela não é fácil, ela exige alguma técnica. A gente já fez uma série de lives sobre a prova do IELTS, eu expliquei tudo sobre ela, então se você quiser assistir, tem no nosso IGTV lá no Instagram, se você está aqui no Instagram, no IGTV, aproveita para assistir, para ver como é, para você entender o que é essa prova, quanto tempo demora e tudo mais, todas as informações estão na live para você assistir. Eu vou deixar o link na bio também para uma live mais comprida, caso você queira saber mais coisas sobre a prova do IELTS, mas qualquer dúvida também, você pode entrar em contato comigo pela DM e eu ajudo você a explicar o que você precisa saber. Ô, Paula, tem uma pergunta, o que eu não faço? O que é aconselhável eu não fazer se eu quero emigrar para o Canadá? Tem alguma coisa que o brasileiro faz que era melhor não ter feito? Deixa eu pensar. Olha, eu até pensei um pouco, eu estava pensando um pouco nessa questão antes, porque assim, na verdade, tem coisas que não se deve fazer na hora que vai aplicar, porque antes de aplicar, o que você tem que estar ciente é, primeira coisa, fazer um bom plano, né? Um bom plano de estudos, principalmente se o seu objetivo é a imigração, porque se o seu objetivo é vir, ficar 6 meses, 1 ano e voltar, é diferente. Mas se o seu objetivo é realmente fazer todo um plano de imigração, ele é um plano longo, custoso, então merece realmente que você estude bem o seu plano e que você siga. Então, um erro muito grande que eu vejo é que as pessoas, elas vão escolher um curso e muitas vezes o que acontece? Às vezes ela não tem ainda o nível de inglês para entrar num college, então ela vai primeiro ter que fazer um curso, né, de línguas para depois entrar. Então ela vem, nesse período vai depender o tipo de visto que eles vão dar, às vezes ela vai poder trabalhar, às vezes não, depende. E a pessoa às vezes conta muito com o fato que assim que ela chegar, ela vai ter um visto, ela vai poder trabalhar e que ela vai trabalhar para poder manter as despesas aqui enquanto ela vai estudar e no fim tudo vai dar certo. Então ela não conta, muitas vezes ela não junta os fundos necessários para esse projeto, ou ela conta com menos do que ela deveria, dizendo, não, mas chegando lá, ou eu, se ela vem acompanhada, a pessoa que acompanha vai ter um visto de trabalho, vai trabalhar. Então é importante que você saiba, quando você faz esse projeto, quando você chega aqui, assim, você não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, um erro é você contar com um emprego imediato para poder pagar o seu curso e poder pagar as suas despesas. Infelizmente, eu atendi bastante cliente que tinha o projeto, chegando, eles falavam, não, mas o curso, ele é muito caro e é difícil para mim. Mas, na verdade, o curso, ele não mudou de preço, é o mesmo preço quando a pessoa comprou. Só que ela apostou que chegando, um deles ia já arrumar um emprego e trabalhar. Só que às vezes a língua é um impedimento, a pessoa acha que se comunica bem, porque já viajou algumas vezes, mas é diferente. O nosso inglês de viagem e o nosso inglês que a gente precisa para o trabalho não é a mesma coisa. Então, não subestime os gastos. Então, eu acho que essa é a primeira etapa, você realmente fazer um planejamento financeiro para o seu projeto. Porque uma vez que você começa o curso, você tem que terminar o curso para o seu projeto dar certo. Porque abandonar o curso no meio, a pessoa vai só perder o dinheiro e, infelizmente, vai ficar frustrada. Então, esse é um dos erros que eu vejo muito, ó. Subestimar os custos do projeto e achar e contar com um dinheiro que ainda não chegou. Então, realmente, é melhor você vir já planejado. O governo tem um valor mínimo que ele exige para a pessoa poder ser aceita. Então, você tem que ter aquele valor e, de preferência, se precisar, um pouquinho mais, caso aconteça alguma coisa, e estar ciente que o estudo aqui é um pouco diferente do estudo no Brasil também. Quando eles falam a tempo pleno, não necessariamente você vai ficar na escola todo dia, de manhã até à tarde, depende um pouco da escola, dos cursos, mas aqui o curso ele é muito, ele requer ele não é um curso passivo, ele é um curso muito ativo. Então, geralmente, antes do curso, às vezes as pessoas têm trabalhos, têm leituras para fazer. Então, mesmo que você não esteja na escola o dia inteiro, você vai ter muitas coisas para fazer. Então, às vezes, mesmo trabalhar 20 horas por semana pode ser complicado. Então, tem que ter a ciência que realmente os cursos a dinâmica é um pouco diferente e você vai ter que se dedicar. E um outro erro que eu vejo, muitas pessoas às vezes escolhem qualquer curso só para vir, só para falar, bom, eu quero ir, qual que é o curso mais barato? Me dá esse, eu vou fazer.
Só que no final das contas, mesmo que ele seja mais barato, ele vai ser caro. Então é melhor, às vezes, gastar um pouquinho a mais, fazer um curso que realmente você queira e que você acha que você vai trabalhar. Às vezes, no meio do caminho, a gente descobre que não é isso que a gente quer e tudo bem. Mas, pelo menos, tentar ir para uma área que você acha que é essa área que você vai atuar aqui ou que você vai aproveitar para alguma coisa. Porque senão, no fim das contas, depois a pessoa acaba gastando e depois ela vai querer estudar novamente para fazer um outro curso para buscar ir para a área que ela realmente quer, né? Então, esse é um erro que eu vejo bastante, escolher o curso mais barato que tem só para vir, e às vezes é 5 mil, que seja 10 mil, dentro de um projeto que custa tanto, às vezes vale a pena investir esses 10 mil a mais, realmente a fazer o curso que você está visando e pesquisar um pouco o mercado também de trabalho, né? Porque querendo ou não... Oi, pode falar, Márcia. Só complementando o que a Paula disse, também o aluno ele tem que cumprir o programa numa instituição designada pelo governo. Isso é muito importante. Às vezes isso é mais barato, mas ela não vai te dar entrada para a imigração posteriormente. Olha só. Eu também não sabia disso. Isso aí é um fator muitíssimo importante. E completando o que a Paula está falando também, a gente incentiva muito o aplicante, né, o estudante, vir estudar, seja ele, seja o cônjuge, mas com o idioma já na bagagem, né? Já vir com o idioma. Não fica esperando aprender aqui, porque quanto mais avançado for seu nível linguístico, melhor vai ser a sua adaptação aqui, mais rápido, tudo vai acontecer melhor. Então, é melhor investir no idioma enquanto ainda está no Brasil. Não deixar para fazer isso aqui. Olha aí, o que eu vejo de experiência com o pessoal que vai para fora sem o nível de inglês assim necessário é que passa muito mais perrengue desnecessário, porque o cérebro parece que ele está o tempo todo só naquele modo sobrevivência. Meu Deus, que desespero, eu preciso sobreviver, eu não consigo nem comprar uma comida direito, porque eu não consigo falar o idioma, eu não consigo, no meu emprego, eu não consigo fazer nada. Não. Se nem falar com o médico o que está acontecendo com o seu filho. Então, imagina o desespero da pessoa, ela está indo para melhorar de vida, mas já chega lá passando, principalmente agora, na pandemia, o pessoal ficou tudo em casa, né? Então, houve interação. Verdade, interação. Estudantes. Então, muita gente, e às vezes já acontece também, não é, Paulo, das instituições pedirem para o aluno sair de sala, melhorar o idioma e depois regressar. Então, você imagina a pessoa ter que parar de estudar para poder aprimorar o idioma, para ter condições mínimas para seguir uma sala de aula. Para fazer uma aula. As aulas, né? Porque acaba, ao invés de, se ele tinha contratado um curso de 2 anos, no final ele vai demorar quase 3 anos para terminar todo o projeto, e tudo isso é um custo, né, grande para ele. Sim, então, ele já chega pronto para estudar, às vezes precisa de um termo de inglês só para completar, mas se a pessoa vem realmente sem base, é complicado. Então, a língua, o ideal é começar a trabalhar já aí no Brasil. Então, o idioma não só tem o peso para nota, né, da imigração, se um dia a pessoa quiser aplicar para... Não tem só esse peso, mas realmente, né, o dia a dia da pessoa vai ser em torno do idioma que ela vai precisar falar. Sim. Então, é realmente pesado. Povo, não é porque eu sou dona de escola de inglês que eu estou falando que olha quem está falando. Não. Né? É o pessoal aqui da imigração do Canadá, que eles prestam serviço para isso, eles mesmos estão falando que é um dos principais, é o idioma para vocês, primeiro, não passarem perrengue, vocês conseguirem fazer o que vocês precisam fazer, perder menos tempo nesse processo longo que é esse planejamento de imigração, e também aumentar o score que você vai precisar, os pontos que você vai precisar para imigrar. Então, é uma coisa que dá para ser feita no Brasil. Se você fizer bem feito, levar com a mesma seriedade que você levaria uma pós, um MBA, esse estudo que você vai fazer no Canadá, não é qualquer cursinho que você pode fazer para um projeto desse peso. Tem curso para tudo, mas o projeto desse peso, você precisa pensar num curso que encaixe para isso. Assim, agora eu vou fazer meu jabá, vem conversar comigo para ver se eu consigo ter isso, essa ajuda que você precisa no idioma, para você ver como é que é. Então, me chama aqui na DM, a gente conversa, tá bom? Deixa eu ver o que mais de perguntar eu tenho para fazer aqui, porque a maioria delas está tão bem explicado, Paula e Márcia, que eu já quase não tenho mais dúvida e já matou todas as que o pessoal mandou aqui. Eu só queria perguntar uma coisa assim, o que tem mais peso, o inglês ou o francês, ou se é a mesma coisa?
Depende se a pessoa vai vir para o Quebec ou vai para uma outra província. Então, se, por exemplo, ela vai vir estudar numa província que não seja o Quebec, o inglês vai ser mais importante, com certeza. No Quebec, ela tem a possibilidade de estudar tanto em inglês como em francês. Porém, uma coisa que tem que saber é que ela vai ter que aprender de qualquer forma o francês, ainda que ela escolha vir estudar inglês, porque às vezes falou, bom, meu nível de inglês já é bom, eu já posso chegar e começar, né, a estudar, ótimo, não perca tempo, venha, mas começou o seu curso, começa junto o estudo do francês, porque para imigrar para o Quebec, no final, quando a pessoa tiver o diploma, em seguida, ela vai ter que adquirir uma experiência de trabalho que vai variar entre 12 e 18 meses, dependendo do tipo de curso que ela fez. Quando ela for aplicar para residência, ela vai precisar fazer uma prova de francês. E ela vai ter que ter um nível intermediário ou avançado. Mas é só oral. É a comunicação oral e a compreensão oral. Então, o quanto antes ela começa a aprender, melhor. Então, realmente depende. Se o estudante vai para outra província, só o inglês é suficiente. Para o Quebec, o francês, 1 hora, se não for aprender agora, vai ter que aprender depois. Se a pessoa, o inglês também dela é básico, ou, digamos, está muito no começo, vale a pena investir no francês já de uma vez, chegar num bom nível, vir estudar, e ela se dedicou a uma língua e depois ela vai aprimorando o inglês quando está aqui, porque é um requisito para a imigração para o Quebec. Porque a gente vê muitas pessoas achando que o Canadá inteiro é bilíngue, né? Então você tem a opção do inglês ou francês, mas aqui em Quebec, como a Paula explicou, a província tem políticas muito protecionistas. Eles protegem muito o francês aqui. Olha então, só, não adianta. Vem para Quebec, você vai ter que encarar o francês 1 hora ou outra. Não tem como. Entendi. Então, do idioma, eu acho que eu já matei. Eu tenho uma última pergunta que eu recebi no LinkedIn e também recebi pelo WhatsApp. 2 pessoas diferentes me fizeram essa pergunta. O curso tecnólogo, ele serve ao mesmo tanto que uma graduação para a imigração canadense ou menos? Como que é visto o curso de tecnólogo, esse diploma, na hora de migrar para o Canadá? Geralmente, eles vão dar o equivalente a um bacharelado. Eu digo geralmente porque o que acontece? Quando a pessoa vai migrar, ela vai enviar antes, né, para ela poder participar justamente do programa da residência, poder aplicar, ela tem que enviar o diploma dela para fazer uma validação. E tudo traduzido para o inglês? Tudo traduzido. Tá. E aí, quando eles forem validar, eles vão ver o número de créditos que a pessoa fez, e eles vão ver esse número de créditos equivale ao quê aqui no Canadá. Então, às vezes, a pessoa fez um tecnólogo de 2 anos, pode ser que equivale a um diploma do college aqui. Se ela tem curso tecnólogo, já vi que são 3 anos, muitas vezes eles vão dar um bacharelado. Então, realmente vai ser na hora de analisar os créditos que a pessoa fez, quantas horas de curso ela teve, e aí eles vão dizer a equivalência no Canadá. Entendi. Então tá. Essa foi assim, a minha... é possível, né? É possível ter a mesma equivalência que um bacharelado, vai depender realmente da carga horária que teve. Entendi. Essas foram todas as perguntas que eu tinha, ficou muito bem explicado. O tempo voou, mas ficou muito bem explicado. Eu acho que todo mundo também que está assistindo aqui conseguiu tirar todas as dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com vocês para tirar, para vocês conseguirem responder esse pessoal? Sim, claro, podem entrar em contato com a Márcia no InService. Como eu disse, o nosso serviço qual é? A gente tenta mostrar para a pessoa quais são os caminhos disponíveis para o caso dela. Então, realmente é caso por caso. Entendi. Ela pode marcar uma consulta, a gente vai olhar o caso dela específico, vai calcular os pontos dela e falar, olha, no seu caso, tem tais programas de imigração que são interessantes, estudar é interessante, ou, de repente, dependendo da área, se você pode vai conseguir uma oferta de trabalho, enfim. A gente faz realmente um estudo de caso por caso. Entendi. Muito obrigada, de coração, Paula e Márcia, por vocês compartilharem com a gente todo esse conhecimento que vocês têm.
se prontificarem a responder as nossas perguntas, porque é uma coisa que tanta gente está querendo ir para o Canadá agora, ainda mais depois daquela notícia que deu um chacoalhão aqui na nossa área aqui de inglês, todos os alunos vieram perguntar, e aquilo que o ministro falou e tal, não sei o que tem, como é que funciona? Eu morei em Toronto, mas eu morei como, né, fazendo intercâmbio de inglês, é completamente diferente de você ter uma residência permanente, então eu não sei falar esse tipo de informação. Então, eu só tenho a agradecer vocês. Obrigada de coração, Márcia, do fundo do meu coração, de verdade. Paula, você também, aliás, hoje é um prazer enorme conhecer você, que incrível. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Eu acho bem importante as pessoas se informarem bem antes de começarem o projeto, porque infelizmente muitas vezes, porque informação a gente acha de monte na internet, mas o difícil é você ter a boa informação e saber que existem, em cada caso, às vezes é um caso. Então, você tem que estar ciente, no seu caso, o que é melhor para você para poder construir o seu projeto. Então, é um prazer poder esclarecer essas dúvidas. O que é melhor para uma pessoa não necessariamente vai ser para outra. Cada caso. Caminhos diferentes. Sim. Com certeza. Então, tá bom. Você que está assistindo, se você quiser saber mais sobre a prova do IELTS especificamente, que é a minha área, dá uma olhada no link da bio que eu vou deixar aqui no Instagram. E se você estiver assistindo no YouTube, eu deixei aqui na descrição também uma live completa explicando tudo sobre a prova, como que é, o que tipo de pergunta cai, quanto tempo ela demora, todo esmiuçada, todas as informações para você. É só clicar no link aqui para você saber mais. E se você quiser entrar em contato com o pessoal da M-Services, que é a Márcia, a Paula, entre em contato com a Márcia. Eu estou deixando aqui os links também todos na descrição desse vídeo, desse IGTV também para vocês, tá? Aqui está guiado todo mundo. Entre em contato com elas para você tirar as suas dúvidas também, se você, né, tem mais alguma dúvida além dessas aqui, e começar o teu processo com eles, para eles verem o que se encaixa melhor no plano que você está fazendo aí, para você começar a dar o primeiro passo para uma coisa tão importante como essa, que é imigrar para o Canadá.